Os embargos de declaração, também chamados de embargos declaratórios, são uma espécie de recurso com a finalidade específica de esclarecer contradição ou omissão ocorrida em decisão proferida por juiz ou por órgão colegiado. Na esfera penal, permite o oferecimento de embargos de declaração somente no caso de acordos proferidos por turmas ou câmaras criminais, no prazo de 2 dias após a publicação da decisão. Em regra, esse recurso não tem o poder de alterar a essência da decisão e serve apenas para sanar os pontos que não ficaram claros ou que não foram abordados. Mas afinal, o que significa embargar? Significa impedir, estorvar, conter, pôr obstáculo, etc. Uma vez publicada a sentença, o que se faz com a entrega ao escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, como regra geral, ela não pode ser mais alterada. Há exceções. A primeira diz respeito à correção de erro material na sentença, que está autorizada. Erro quanto ao cálculo de penas, por exemplo. Essa correção pode ser feita de ofício pelo juiz e, dependendo do grau de obviedade do erro, até depois do trânsito em julgado da decisão. A segunda seção ocorre com a interposição pela parte de embargos declaratórios, que, quando interpostos na primeira instância, são reconhecidos por embarguinhos. Intimada da sentença, qualquer das partes pode interpor embargos declaratórios, no prazo de 2 dias, objetivando o esclarecimento de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Embargos declaratórios e efeitos infringentes ou modificativos. Os embargos, quando julgados procedentes, resultam em uma alteração da sentença, mediante sua complementação pela decisão que julga os embargos. Mas essa alteração não implica, normalmente, modificação dos comandos normativos, pois os embargos apenas buscam tornar claro o conteúdo da sentença. Só excepcionalmente a modificação dos comandos normativos é quando se atinge efeitos infringentes com os embargos declaratórios interpostos. É que, em alguns casos, por meio dos embargos, fica claro algo que não o era, e o novo significado que transparece implica necessariamente, enquanto consequência legal, a alteração da parte dispositiva. Dando exemplo, na sentença originária, a motivação e fundamentação é toda aquela no sentido de acatar a tese da defesa e, não obstante, na parte dispositiva, o acusado resta condenado. A contradição, esclarecida a contradição com a interposição de embargos declaratórios, para efeitos necessários do esclarecimento, consequência é a absolvição do acusado. Importante observar que, quando são buscados efeitos infringentes por meio de embargos declaratórios, tendo em vista a possibilidade de alteração da decisão, deve ser dada vista à parte contrária para se manifestar. Fundamentos dos embargos. Na obscuridade, falta clareza. Na ambiguidade, há indeterminação, insegurança, vacilação, irresolução, ambivalência. Vale dizer, teses distintas são adotadas. Na contradição, há incompatibilidade entre duas afirmações, duas teses, versões. Há omissão, quando falta na sentença o exame ou a referência a algo relevante. É extremamente reduzido o prazo para a interposição de embargos declaratórios. São apenas 2 dias, considerando que os embargos declaratórios têm, em última análise, o objetivo de aprimorar, aperfeiçoar a sentença, fica-se sem compreender as razões pelas quais o legislador conferiu às partes prazo tão exíguo. Parece haver pressa para perpetuar eventuais equívocos. Correto é ter paciência para encontrar o acerto. O artigo 382 não esclarece se, com a interposição de embargos declaratórios, o prazo é suspenso, o prazo recomeça a correr de onde parou, ou é interrompido, o prazo recomeça a correr do início. Aplica-se, por analogia, o artigo 1026 do Código de Processo Civil, segundo o qual o prazo é interruptivo. Sendo assim, a parte, uma vez intimada da decisão que julga os embargos declaratórios, dispõe do prazo integral para apelar, 5 dias. Nos juizados especiais, os embargos declaratórios, cujo prazo para interposição é de 5 dias, não interrompiam o prazo para interposição de recurso, apenas suspendiam. Com a alteração promovida pelo CPC de 2015, agora interrompe, conforme o artigo 83, parágrafo 2º da Lei 9.099, de 95. Se os embargos declaratórios forem
intempestivos, eles não dispõem do efeito de suspender o prazo para recurso. E para finalizar, os embargos declaratórios também podem ser opostos contra decisões interlocutórias, simples ou com força de definitivas. E definitivas não podem ter objetos simples despachos.